Eu trabalho com propriedade intelectual há 21 anos. Hoje eu tenho 42, então é basicamente a metade da minha vida. Eu gosto de começar por isso, porque explica muita coisa. Propriedade intelectual não é um tema que eu escolhi porque estava na moda. Hoje até está um pouco mais popular, principalmente a parte de registro de marcas. Mas eu comecei em 2004. E para quem é mais novo, eu vou dar uma contextualizada. Não existia nem Google naquela época. Eu era estudante de Direito e eu assisti uma palestra na faculdade sobre propriedade intelectual. Eu lembro que eu saí daquela palestra com uma sensação de encantamento com o assunto. Imagina, trabalhar com direito e com criatividade, com inovação, eu nem imaginava. Eu fui atrás, procurei escritórios na minha cidade, comecei estágio, comecei a estudar, entrei em grupos de estudos, enfim, mergulhei no assunto. A minha formação jurídica foi toda atravessada pela propriedade intelectual. Para mim não era só uma matéria, era a área de atuação que eu estava escolhendo para minha vida. Em 2005, eu fui para Oxford, representando a PUC numa competição internacional de tribunal simulado com casos de propriedade intelectual. E naquele momento, meu olhar para a PI, para a propriedade intelectual, era totalmente jurídico. Lei, doutrina, jurisprudência. Mas foi fundamental porque me deu uma base técnica muito sólida. Mas com o tempo, eu comecei a atender clientes, ao mesmo tempo eu fui assumindo um papel cada vez maior dentro da empresa da qual eu sou sócio, que é uma empresa com 68 anos de mercado, que sempre trabalhou exclusivamente com propriedade intelectual, e eu sou sócio desde 2008. Então, além de advogado, eu estava virando gestor. E isso muda tudo, porque tu começa a gerir uma empresa, tu começa a pensar em outras coisas, em crescimento, posicionamento, estratégia. Ao mesmo tempo, eu comecei a ouvir os clientes, as necessidades, os desafios. E daí tem uma coisa muito interessante, né? Que tu começa a enxergar a propriedade intelectual para além do jurídico. Tu começa a enxergar ela dentro do negócio. Mas tem uma particularidade da propriedade intelectual que eu percebo e falo já há um tempo. E eu vou usar uma expressão que pode soar meio dura, mas ela é isso. Eu acho que a propriedade intelectual ela foi capturada pelos advogados no Brasil. Parece que só advogado pode falar de propriedade intelectual, ou, enfim, engenheiro de patente, só profissionais da propriedade intelectual. Mas eu vejo pouquíssimos empresários falando de propriedade intelectual. E isso sempre me incomodou. Eu vejo empresários estudando finanças, marketing, branding, vendas, gestão, mas eu não vejo empresários estudando propriedade intelectual. E eu acho isso um problema sério, porque propriedade intelectual é um diferencial absurdo para os negócios. Ela te permite algo que poucas coisas permitem, que é ter propriedade sobre aquilo que tu cria, e a partir disso construir estratégia. Daí tu pode licenciar, escalar, proteger, negociar, criar barreira de entrada. Isso, a API aumenta valor de mercado. Então, tem que entender que propriedade intelectual não é um acessório, ela está profundamente conectada com o negócio. E todo negócio tem propriedade intelectual, com maior ou menor intensidade, mas tem. Marca, nome, produto, processo, conteúdo, ou tecnologia, design, enfim, no nosso dia a dia a gente está cercado por propriedade intelectual o tempo todo. O empresário pode não gostar do tema, pode não querer estudar, mas ele vai se deparar, vai enfrentar a propriedade intelectual. E a pergunta que fica é, ele vai se beneficiar dela ou ele vai ser surpreendido por ela? Quando o empresário não entende de propriedade intelectual, ele corre risco sem saber, ele perde oportunidades sem perceber, ele investe em coisas que não pode usar, ele deixa valor na mesa. Entender propriedade intelectual não significa usar todos os institutos, não significa registrar tudo, patentear tudo, proteger tudo. Significa saber o que existe e entender a lógica. E daí, claro, compreender o que gera valor e, enfim, é ter consciência estratégica. Até que em algum momento eu percebi que isso tinha virado uma missão de vida para mim. Comunicar a propriedade intelectual de outra forma, com menos juridiquês, com menos medo, com menos distância. Né? Propriedade intelectual não é algo elitizado. Eu comecei a escrever diferente, eu comecei a fazer vídeos nas outras redes, a falar com o empresário, não só com o advogado. Eu estou terminando um livro sobre propriedade intelectual e ele não é um livro jurídico, ele é um livro de negócios, porque é assim que eu vejo propriedade intelectual hoje. Esse canal no YouTube ele nasce exatamente para isso. Não é para ser aula. Eu já dei aula, já dei palestra, já dei curso. Aqui é para ser conversa. Conversas um pouquinho mais profundas sobre um tema que ainda é pouco explorado no Brasil, mas é muito explorado lá fora. Se tu é empresário, empreendedor, criador, gestor, a propriedade intelectual ela já faz parte do teu negócio, tu querendo ou não. Então aqui a ideia é ajudar a te entender isso,
te ajudar a pensar melhor e principalmente tomar melhores decisões. Se tu me acompanhar por aqui, tu vai ver vídeos, mas sempre com esse olhar de propriedade intelectual como um ativo estratégico de negócio. Então, fica o convite para se inscrever no canal, acompanhar os próximos vídeos e vamos seguir próximos espalhando a propriedade intelectual. Porque quanto mais empresários entenderem propriedade intelectual, melhores negócios a gente vai construir. Se tu gostou do vídeo, deixa um like e me segue para eu continuar te entregando e tu continuar recebendo esses vídeos. Tá bom? Valeu!